Um dos grandes desafios que nós temos ao pregar a palavra de Deus é ter em nossa frente um público muito diverso. Imagina num domingo na sua igreja. A igreja é um espaço público, aberto, e lá vão todos os tipos de pessoas com todos os níveis de conhecimento e formação que existe numa sociedade. Então, num domingo à noite, ou num culto de celebração aberto, que é público, você tem crianças, você tem adolescentes, você tem jovens, adultos, você tem pessoas leigas, você tem filósofos, professores, médicos, eruditos, estudiosos. Você tem uma infinidade de níveis de conhecimento ali para te ouvir. Esse é um desafio enorme que eu acho, particularmente para mim, e que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós temos que pregar para todos. Nós não podemos pregar para um público específico. Então, por exemplo, se você é um estudioso, um profundo estudioso, uma pessoa de um nível de conhecimento profundo, que ama estudar filosofia, religião, teologia com muita profundidade, você ama a riqueza de um vocabulário, né, não só básico, mas diverso, você ama estudar a palavra, a tendência é que você faça uma pregação profunda, é que você faça uma palavra profunda. Só que uma palavra profunda, com um vocabulário muito rico, às vezes erudito, não fala com aqueles que têm um nível de conhecimento mais básico. Eles não vão compreender o que você está falando. É um estudo profundo, rico, super elaborado, mas não vai comunicar com aqueles leigos que estão lá na igreja no domingo ouvindo a palavra. Olha o outro lado. Se você faz uma palavra também muito simples e muito rasa, você deixa de alimentar o outro público, que é um público mais profundo. Então, olha a complexidade que nós temos nesse ponto. Nós temos que elaborar uma palavra que seja capaz de falar com todo mundo. Então, Átila, como é que eu faço isso? Nós temos que buscar a sabedoria de Deus. De uma maneira em geral, quando nós estamos pregando nos domingos na igreja, eu gosto de ter em mente que no domingo, para nós, ele é um culto, como é aberto, ele é um culto que você recebe pessoas que estão indo na igreja a primeira vez. Então, se é um culto aberto e que estão indo pessoas que é a primeira vez que estão indo na igreja, que estão sendo evangelizadas e convidadas, porque culturalmente, no nosso país, o culto de domingo é um culto de visitação, é um culto aberto para a sociedade. É por isso que muitas igrejas fazem culto de doutrina durante a semana, porque a semana já não tem hábito das famílias irem para a igreja. Então, o culto de doutrina você pode ser mais profundo e você pode ser mais estudo, porque é voltado mais para aquele que já é membro da igreja. Num domingo à noite, não. Como ele é um culto aberto, você vai evangelizar mais. Então você tem que ter uma linguagem mais acessível para as pessoas que estão ali. Por outro lado, você não pode ter algo muito raso o tempo inteiro. Você tem que começar a palavra podendo ser raso, trabalhando uma linguagem simples e clara que o adolescente vai escutar, que o adulto vai escutar, que o leigo compreenda, que o erudito e o intelectual compreenda, mas no meio da palavra você precisa dar uma aprofundadazinha também, com algo mais denso, para que aqueles que estudam a palavra se sintam também alimentados, né? E aí depois você retorna, porque aquilo que é mais básico e mais simples, ele cabe para todos. Todos vão compreender. Aquilo que é muito profundo, não, você vai selecionar o público. Então nós temos que falar para todas as pessoas que estão ali naquela noite. Você vai ter pessoas ali naquela noite, naquele lugar, que talvez estejam muito felizes e muito alegres,
você vai ter pessoas que vão chegar deprimidas, você vai ter pessoas que vão chegar desesperadas, você vai ter pessoas que vão chegar cheias de fé, você tem jovens e adolescentes com uma linguagem bem mais atualizada e bem mais atual, bem mais jovial. E se você conhecer esses termos novos também, você vai ajudar na comunicação com todos eles. E você vai ter um público totalmente diverso na tua frente. E essa é uma habilidade que nós temos que ter. Eu não posso pensar, eu vou focar e vou pregar para esse público somente. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso. As pessoas estão chegando lá no domingo à noite ou no domingo pela manhã, como muitas igrejas fazem os cultos, para ouvir a palavra de Deus. E é minha responsabilidade ter uma palavra, elaborar uma palavra que eu consiga comunicar com todos os públicos. Todos. Inclusive terão pessoas lá na plateia, na audiência, que talvez saibam mais do assunto do que você, do que eu. É? A gente tem que pensar sempre sobre isso. Deve ter um especialista ali me ouvindo sobre esse assunto. Então eu preciso estudar bem para eu não falar bobagem. Mas você ter esse ponto de partida é muito importante. Eu tenho ali na minha frente um público diverso e eu preciso comunicar com todos eles. A palavra precisa falar com todos eles. Deus vai me dar sabedoria, mas eu tenho que estudar e ter uma estratégia de falar com todos eles. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, basicamente eu ensino a eles a ter uma linguagem nos domingos, né, que são cultos de celebração e abertos à sociedade, ao público inteiro, voltado a todos. Uma linguagem mais simples, clara, que comunique com todos, mas no meio dessa palavra que é feita com essa simplicidade, e quero ressaltar, gente, simplicidade não significa sermos rasos. Não significa não ter conhecimento, não é isso. Simplicidade é a maneira de falar de assuntos complexos, assuntos profundos. Então, quanto mais nós estudamos, mais nós podemos transmitir aquele conhecimento de forma simples, com que todos entendam. Mas no meio de todo esse estudo, dessa elaboração, eu preciso ter pinceladas e pontos mais densos, aonde aquela pessoa que vai chegar ali, que gosta de estudar, que gosta de ler, que não está no meio daquele público que é o analfabeto funcional que nós comentamos em outra aula, ele consiga dizer, olha, esse homem aí, essa mulher que está pregando, realmente ele conhece. Ele tem conhecimento da palavra, tem conhecimento talvez da economia, tem conhecimento da sociedade, tem conhecimento da história, tem conhecimento da geopolítica, tem conhecimento profundo de teologia, da história das religiões. Ele conhece. Ele usou ali um termo, um conceito que é bastante profundo e que me chamou a atenção. Nós temos que fazer isso, porque aí nós vamos capturando o coração e a mente de toda a audiência que está ali diante de nós. Então sempre pense nisso. Eu preciso comunicar com toda a minha audiência. Eu quero contar algo engraçado que nesses dias atrás minhas filhas estavam conversando uma com a outra e ela usava um termo que alguém estava no hype, estava hypado, falando sobre a internet. E aí depois usava um termo de, isso aqui não estava no hype, estava no flop, estava flopado. E aí eu curiosamente perguntei para elas, escuta, o que que é esse negócio de hype, hypado, flopado, o que que é isso? Eu disse, não, pai, é o seguinte, quando está na alta, quando tudo está dando certo hoje na rede social, a geração Z, ela usa esse termo, ela está no hype, está tudo dando certo, está legal, está no auge, está hypado, né, tá top. E quando está dando tudo errado, flopou, está flopado. Então essa é uma linguagem da geração Z. Eu disse, que legal isso aí, legal, bacana. E eu usei esses termos numa palavra que eu preguei num domingo à noite na igreja. Eu elaborei toda a palavra e eu usei esses termos. E foi super interessante a reação da igreja, porque eles estão conectados com as redes sociais e muito atentos e habituados a esses termos que foram novos para mim. E quando eu usei, a reação foi muito interessante, porque o público mais jovem se conectou muito fácil comigo. E outros também que estão acostumados com isso, se conectaram e pensaram, como é que a palavra pode ser tão atual e pode se conectar com tudo isso?
Então foi um exemplo muito bacana de poder falar com todo mundo que estava ali naquela noite e, ao mesmo tempo, dizer assim: olha, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo, inclusive a linguagem, para conectar a palavra de Deus com a vida de vocês. Então, tenha em mente, isso vai te ajudar muito na hora de elaborar a palavra.